Pessoal, vamos dar continuidade aqui, né? Conteúdo de filosofia. E eu quero começar recapitulando um pouquinho essa página 14, certo? Do livro Memórias do Subsolo, do escritor russo. E aí eu pedi para que vocês respondessem, né? Você se questionou sobre o sentido da sua existência, né? Por que nós existimos? Explique sua resposta. O narrador do texto aprecia a possibilidade de ser definido como um preguiçoso. Eu expliquei isso no finalzinho da outra vídeo. E aí, Jean-Paul Sartre, né? Sartre tornou-se um dos principais representantes do pensamento existencialista. Ele afirmava que o existencialismo é um humanismo, ou seja, uma corrente de pensamento que privilegia o ser humano ao reconhecer sua natureza específica marcada pela finitude, mas também pela liberdade, né? Então, assim, o ser humano entenderia, segundo Sartre, né, que nós temos fim, nossa vida tem fim, mas que nós temos liberdade para viver essa vida. Certo? Sartre distinguiu o ser humano das coisas por meio da sua relação específica com a existência, ou seja, o fato de existir e com a sua essência, o conceito de algo que ele é em si mesmo. Então, assim, eu existo e tenho a minha essência. Eu existo enquanto ser humano e eu tenho a minha essência de viver com os meus irmãos, né? Ele afirmava ainda que a essência das coisas, ela precede a sua existência, pois elas não existem antes do seu conceito, ou seja, antes de serem pensadas por alguém. Então, assim, as coisas, elas não existem antes de ter sido pensado. Então, assim, as coisas, elas precedem a sua existência. Contudo, a existência de um ser humano precede a sua própria essência, pois nenhum conceito pode definir o que ele virá a ser antes que ele exista. Essa diferença faria do humano um único ser livre, único ser que, uma vez existindo, poderia se definir por meio das suas escolhas. Então, assim, nós, através das nossas escolhas, existimos e procuramos viver de acordo com aquilo que nós escolhemos. Segundo ainda, né, esse filósofo francês, a liberdade humana consistia justamente nessa possibilidade, gente, de nós escolhermos a nossa própria essência, projetando-se para o futuro, ou seja, inventando-se e se reinventando a cada momento. Logo, ao definir o homem, ele negava que houvesse uma natureza humana concebida por Deus. Afirmava que havia sim uma condição humana, determinada por limites comuns a todos: estar no mundo, trabalhar, conviver e ser mortal. Então, assim, segundo ele, né, ele negava que essa nossa natureza ela foi concebida por Deus. Né? Ele não achava que Deus fazia as nossas escolhas, não. Ele acreditava que nós somos mortais e que nós, através dessa liberdade, é que construímos os nossos caminhos. Por outro lado, Sartre também apontava a angústia como a marca dessa humanidade, pois, do seu ponto de vista, o homem estava condenado a ser livre. Afinal, mesmo não sendo responsável por existir, estaria irremediavelmente obrigado a projetar e construir a sua própria essência. Portanto, a condição de um ser humano, segundo o pensador, era de alguém absolutamente responsável, uma vez que toda escolha individual repercutiria sobre a humanidade inteira. Sendo assim, o filósofo considerava um sinal de má-fé a atitude daqueles que renunciavam à própria liberdade e à responsabilidade, buscando desculpas e causas exteriores para justificarem o que fizeram de si mesmo, ou negando o impacto de suas escolhas sobre o restante da humanidade. Então, assim, pessoas que se negam a fazer escolhas, né? Você, tipo assim, é corresponsável no processo. Vou dar um exemplo. Eu não gosto de política, então, assim, vou me abster de falar nesse assunto. Sim, você pode se abster, mas, assim, ao fazer isso, você tem também que ter consciência que você está não participando de um processo. E de um processo que ele é necessário, sim, porque vai lidar com a vida de muitas pessoas. Mas, enfim, certo? Tem aí uma questão dele. E vamos falar de mais uma francesa também, né? Falamos de Sartre, francês, e agora Simone de Beauvoir, filósofa francesa, né? Ela abordou temas centrais do existencialismo, né, em suas obras, e ela refletiu criticamente a respeito do papel desempenhado pela mulher na sociedade europeia do século XX,
defendeu a independência, a afirmação da intelectualidade das mulheres, recusou-se a seguir os padrões impostos à mulher de seu tempo. Sua obra, O Segundo Sexo, é considerada um marco do movimento feminista. Ela afirmava, gente, que a construção de uma identidade feminina não era uma questão de aprendizagem, de assimilação de padrões culturais tradicionalmente ensinados ou impostos às mulheres, né? Ela associava que essa construção à liberdade, afirmando que apenas poderia acontecer por intermédio de escolhas livremente realizadas pelas próprias mulheres. Então, as mulheres teriam a autonomia de fazer as suas escolhas e não de introjetar em padrões que já foi construído. Ela recorria ao mesmo princípio de existencialismo, utilizando-se para se fundamentar a construção do sujeito. Por esse motivo, seu pensamento pode ser classificado como um feminismo existencialista. Então, assim, eu existo, sou mulher, como existem os homens também, tenho meus posicionamentos como os homens têm os posicionamentos deles, certo? Continuando para ler e refletir, tem um texto de apoio e algumas questões, certo? Nessa página 16, ok? A gente falou de Sartre, Simone de Beauvoir, e agora, gente, vamos falar de um filósofo alemão, né? Saímos um pouco dos franceses, e aí é Martin Heidegger. Ele é frequentemente designado como existencialista por empreender uma analítica existencial, ou seja, uma investigação rigorosa em busca da compreensão do significado da existência humana. Então, assim, Heidegger ele discordava que seu pensamento fosse classificado como existencialista ou ainda como fenomenológico, embora ele se relacionasse com essas duas correntes filosóficas em diversos aspectos. Em seus textos, né, Heidegger raramente ele usava a palavra homem ou a expressão ser humano. Em vez disso, ele pregava o termo alemão Dasein, que permanece inalterado em algumas edições em língua portuguesa, e em outras é traduzido como ser aí. De acordo com esse filósofo, o Dasein é aquele que aparece, aquele que existe, e nesse existir é que residem as possibilidades de ser. Então, assim, ele não trata homem nem mulher, nem humanidade, mas assim, seres que existem. Ele é capaz de construir e assimilar diferentes significações de mundo, ou seja, tem a capacidade de interpretar a realidade à sua volta. Por isso, não é simplesmente presente ou simplesmente dado como as coisas. Bem, pessoal, a palavra fenomenologia vem do grego painestai, o que se mostra, e logos, que é a explicação, o estudo, né? Estudo do que se mostra. É uma corrente filosófica. Pode aprender as significações de mundo e que se diferem de objetos. Assim, o mundo da sai age nele, com ele e todos que estão junto dele. Então, assim, o mundo existe e os seres, né, o ser aí vai agir nesse mundo e vai lidar com todas as coisas. Com base em determinados contextos, encontra-se assim a si mesmo como o eu de determinado jogo, ou seja, compreende o próprio ser com base no jogo do mundo, certo? Continuando, segundo Heidegger, não pode ser, né, o Dasein não pode ser objetivado, o ser aí não é objetivado, ele não pode ser visto como um objeto, o ser humano não é um objeto, um instrumento, pois ele é capaz de compreender sua existência como algo que se deve ocupar e que se deve cuidar. Na perspectiva desse filósofo, existir significa ter cuidado consigo mesmo, cuidar de si, como uma propriedade, né? Significa compreender-se, assumir-se, ser capaz de perceber e questionar as imposições de forças exteriores. Então, assim, eu entendo que existem forças superiores, mas eu tenho cuidado comigo mesmo, com a minha essência. E eu estou sempre diante de possibilidades, né? Ele é, antes de tudo, um projeto, nunca está pronto ou completo. Enquanto estiver vivo, sempre faltará algo ser, né? Pois a completude humana somente pode ser alcançada na morte. Enquanto vive, o máximo que o Dasein pode alcançar é a consciência da morte. Então, assim, enquanto estivermos vivos, a única consciência que nós temos é que um dia morreremos. Então, assim, a gente vai estar num processo, segundo Heidegger, né, de constante construção
e de aprendizagens, certo? Se eu tenho que ter a maturidade de cuidar de mim enquanto ser existente, num mundo de coisas materiais e imateriais, que aí eu estou falando de intelecto, estou falando de valores espirituais, mas que, segundo ele, o ser humano ele só vai ter a completude da sua forma humana e da sua essência, da sua missão, vamos dizer assim, quando chega na morte, que aí entende que tudo acabou. Ou seja, o ser humano ele vai estar sempre nessa inquietude, né? Nessa busca, nessas insatisfações de busca de amenizar esses sofrimentos que são muitas vezes relacionados à nossa existência, né? Pessoal, espero que tenha ficado compreendido, né? Esses conceitos, como assim a nossa aula ela é bem teórica. Nós falamos desses filósofos hoje, eu não vou me adentrar num demais filósofos, porque a gente vai ter outras videoaulas para isso. E respondam até a página 17 do material de vocês, ok? Então, até a próxima videoaula.